Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar e nesta oportunidade estaremos agora dando início à nossa nova playlist que fala sobre o método sintético de estudo bíblico ou de estudo da Bíblia. Como nós vimos, no início nós falamos que iríamos tratar do método indutivo de estudo bíblico. E esse método indutivo compõe-se das ferramentas do MEB, ou do método de estudo bíblico indutivo, que são elas as seguintes ferramentas: as 6 perguntas-chave que nós já tratamos com vocês. Temos aulas logo no início tratando desse assunto. O OIA, que é a observação, a interpretação e a aplicação. E dentro dele nós temos a correlação por referência e nós temos a contextualização. Essas são as ferramentas básicas que você já pode fazer um bom estudo bíblico. E também você irá junto conosco fazer agora o método sintético, que é o estudo de um livro. Depois iremos fazer o método analítico, que é o estudo de uma passagem de uma forma mais minuciosa. Em seguida estaremos falando sobre o método tópico, que é um assunto, um tema, um personagem. Isso nos dará condições de fazer uma boa exposição da palavra de Deus ou um bom estudo bíblico. O conteúdo da nossa programação do método sintético será primeiramente nós fazermos a escolha de um livro, como fazer a escolha desse livro. Também no segundo ponto nós iremos estudar como fazer as leituras preliminares deste mesmo livro. Em terceiro lugar, nós iremos aprender como fazer análise da forma literária desse livro, que isso é muito importante para podermos fazermos a interpretação correta desse livro. Em quarto lugar, iremos aprender a fazer análise do contexto histórico desse livro. Em que contexto histórico o autor estava inserido que o levou a escrever tal carta, narrativa, ou tal descrição, tal livro. Isso é muito importante para que a gente também venha fazer uma boa interpretação do conteúdo que está no livro que iremos fazer o estudo. Quinto ponto, descobrir aí o propósito desse livro. O que levou o autor a escrever? Qual o propósito principal desse livro? Qual o tema também principal que tem a ver com o propósito do livro? Sexto, a estrutura do livro. Como iremos estudar a estrutura desse livro e como iremos, até mesmo de uma maneira particular, fazer a nossa análise depois de todo um estudo completo e fazermos a nossa própria estruturação desse livro. Sétimo, nós iremos aprender a fazer a organização das nossas observações, de tudo que aprendemos, tudo que colhemos, tudo que escavamos e retiramos ali. E agora vamos fazer a organização de todo esse conteúdo colhido. Em oitavo lugar e último, iremos fazer a parte prática desse estudo. Durante o estudo do método sintético, nós iremos fazer alguns exercícios, iremos fazer a prática. Mas temos um momento específico para fazer a parte prática, vocês observarem como é a parte prática. Por definição, o que seria o método sintético? O método sintético, ele é um método que estuda cada livro da Bíblia por inteiro. Ele vai pegar o livro da Bíblia e fazer aquele estudo por inteiro. Fazer um estudo de todo o livro, sem estudar os detalhes ou as partes. Isso se dará, esses detalhes ou essas partes aí
no método analítico. Na verdade, esse método sintético ele não vai se interessar pelos pormenores, nem pelo escopo global do livro. Ele vai se interessar pelo geral, o todo do livro. É como se no método sintético você olhasse aí com um telescópio. Já no método analítico você vai olhar com um microscópio. Dá para compreender, né? E o que iremos observar ou aprender, ou estudar nesse método sintético. Por exemplo, o que o escritor, movido pelo Espírito Santo, ele tinha em mente aí quando escreveu esse livro. Nós iremos descobrir isso. Qual é o pensamento-chave ou a ideia principal do livro? Como ele atingiu esse objetivo? São destas espécies de questões que são relevantes, né, para o estudo sintético. Isso nós iremos aprender a desenvolver. E o principal é que em cada método, o método sintético, analítico e tópico, você venha fazer o OIA, ok? Juntamente com a correlação por referência, juntamente com a contextualização para que você venha fazer depois a aplicação. Qual o propósito desse estudo? Fazer um resumo panorâmico do livro, uma síntese desse livro. O alvo aqui é encontrar uma compreensão da história e mensagem geral desse livro, ou como esse livro se originou e o que o livro deseja nos ensinar. Como esse livro teve origem, qual o motivo, qual o propósito, qual a razão dele ser escrito. E o que é que ele tem por lição principal para nós. E a importância serve de base para os outros estudos que nós iremos fazer, como o estudo sintético e como o estudo analítico e o estudo tópico. Por isso nunca devemos pular esse método, pois ele vai nos fornecer o contexto literário e o contexto histórico e a estrutura do livro. Isso vai nos dar uma grande base para os outros estudos. Hoje nós iremos ver o passo 1 e o passo 2 desse método que é tão importante para nós. O passo 1, como nós já citamos no início, é a escolha do livro. Como eu devo fazer a escolha desse livro? O que levar em consideração na escolha do livro? Como eu posso pensar no estudo de um livro? Nós temos na Bíblia 66 livros, 39 estão no Antigo Testamento, 27 estão no Novo Testamento. Nós temos aí 1.189 capítulos e 31.100 ou 31.105, dependendo da versão, versículos na Bíblia. Então temos vários assuntos e vários livros para que possamos pensar em uma escolha. Como eu devo então fazer a escolha desse livro? Primeiro ponto que você deve observar na escolha de um livro é as suas necessidades. Como assim as suas necessidades? Por exemplo, onde você vai ministrar essa palavra? No EBD, num culto doméstico, no estudo pessoal, na igreja, na célula, etc. Tem várias ocasiões e várias necessidades e vários temas na Bíblia que você pode abordar para tratar em determinados locais, como por exemplo, se você for fazer um culto doméstico, que livro você estudaria? Vou fazer um estudo pessoal para enriquecimento espiritual próprio.
EBD, na Escola Bíblica Dominical, geralmente tem a revistinha, e eles vão tratar um assunto específico, ali já fica mais fácil. Então, se ele vai tratar de um livro específico, você tem que agora usar esse método sintético no livro para que você compreenda esse livro melhor. E as necessidades da igreja é o segundo ponto. Por exemplo, quais são elas? Pode ser doutrinário, uma necessidade doutrinária. Vai falar sobre doutrina dentro da igreja, você vai falar ali sobre alguns temas como namoro, noivado, casamento. Você pode falar ali sobre a vida dos solteiros, a vida dos idosos, pode dar vários outros exemplos, né? E também como o ensino da palavra de Deus mesmo, a parte teológica da palavra, a parte doutrinária em si da palavra, isso tudo é relevante para nós. Terceiro ponto na escolha do livro é para quem você vai pregar. Seja que você for fazer ali um estudo da palavra de Deus, ou pessoal, ou como nós falamos anteriormente, um estudo doméstico, ou você vai trazer uma lição para a escola bíblica dominical, ou você vai fazer um seminário, não em termos de formação, mas um seminário com um certo tema para alguém, ou você vai levar aí a palavra aí com relação a uma pregação realmente, e tudo isso vai depender, a escolha do livro vai depender de todas essas ocasiões, todas essas situações, todas essas necessidades. E uma coisa que você vai levar em conta também é para quem você vai pregar. Nós devemos levar em conta aí quem é o nosso público, quem é a nossa audiência, quem estará nos ouvindo com relação ao ensino da palavra. Se são pessoas com a cultura mais elevada, nós podemos nos estender num estudo mais aprofundado. Se são pessoas mais simples, nós devemos não chegar lá falando grego, hebraico, aramaico. Não, nós devemos trazer uma linguagem mais simples para que as pessoas compreendam. Devemos sempre levar em conta o nosso público. Então, na escolha do livro, você tem que observar as suas necessidades, as necessidades da igreja, ou para quem você vai pregar. Nós podemos escolher aí o livro de Tito, por ser um livro pequeno e ser um livro simples também. Mas você pode escolher qualquer outro livro. O nosso segundo passo, ou passo 2, é fazer as leituras preliminares. Lembre-se sempre, cada método você deve estar fazendo esse estudo sempre na dependência do Espírito Santo, primeiramente. Em oração, buscando a Deus, clamando a sua misericórdia, a sua iluminação, o entendimento, porque ele foi o autor e ele é o autor. Então, nada melhor do que chegar diante do autor e fazer as interrogações, o questionário, tirar suas dúvidas com quem? Com o verdadeiro autor, com quem escreveu, página por página, letra por letra, vírgula por vírgula. Então, nessas leituras preliminares, é importante que você faça o estudo do OIA e faça também as 6 perguntas. O que é, na verdade, essas leituras preliminares? É você dedicar o seu tempo para ler o livro. Por isso que nós escolhemos aqui o livro de Tito. Você pode escolher Filemon, você pode escolher Apocalipse, você que sabe a sua necessidade. Então você tem que dedicar tempo para a leitura desse livro. Fazer uma leitura de todo o livro. Faça uma leitura compreensiva desse livro. E como fazer? Vamos deixar aqui algumas dicas para você. Primeiro, leia o livro inteiro de uma só vez, de uma só sentada.
do começo ao fim. Pegue o livro e leia inteiramente esse livro. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário. Mas leia por inteiro esse livro. Leia várias vezes do modo dinâmico, de uma forma dinâmica, rápida, sem anotações, mas com bastante atenção. Isso requer um ambiente favorável para que você não venha se distrair, sem telefone ligado do lado, WhatsApp, Facebook, nada dessas coisas, nenhum lanchinho para estar mastigando, nada. Nem criança gritando, mulher chamando, nada, nada, absolutamente nada. A palavra de Deus requer dedicação. O estudo da sua palavra requer dedicação, e é por inteiro. Aqui eu coloquei para que você faça aí pelo menos umas 10 leituras, né? Leia aí umas 10 vezes, mas aí vai depender de você. Se você achar que 2 leituras, fez 2 leituras está o suficiente, 3, 4, não sei. Alguém já disse que para ele compreender o texto, ele precisava ler aproximadamente 67 vezes esse texto. Mas vai depender de cada um, né? O importante é que você leia e repita essa leitura pelo menos 2 vezes. Leia de preferência em várias versões. Nós recomendamos aí a ARA, Almeida Revista Atualizada, ARC, Almeida Revista e Corrigida, ACF, Almeida Corrigida e Fiel, NVI, Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia mais moderna, e Almeida Século XXI. É bom que você vá sempre usando várias versões, nunca uma versão só. Tenha Bíblias mais baratas, até mesmo sem referências, mas que custem bem baratinho para que você tenha. Hoje nós temos vários aplicativos que tem. Eu não confio muito nos aplicativos. Não sei porquê, porque talvez eu seja mais tradicional e não goste daquela parte digital. Gosto mais do material impresso, de eu sentir nas mãos, sentir o cheiro, pegar. Para mim faz toda a diferença. Mas se você não pode comprar essas Bíblias, você tenha então um aplicativo. A Bíblia Offline, se eu não me engano, de Marco Rocco. Esse aplicativo é muito bom. Já li 2 versões por inteiro. Almeida Corrigida Fiel, lendo e comparando, eu li. E é muito bom. Nessa aí eu confio. Não gosto muito por ser digital, mas eu confio. Qual é o objetivo, então, de fazer essas leituras? O objetivo aqui é de você sentir o livro, familiarizar-se com a obra. Se você não tem um costume de fazer a leitura anual da Bíblia, das Escrituras, então, a partir de hoje, tenha esse costume. Reserve aí um tempinho para que você leia 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia. Acorde mais cedo e leia 4 capítulos por dia. Para que você, no final do ano, você possa ter lido toda a Bíblia. Você, seguindo esse ritmo, de domingo a domingo, com certeza irá terminar antes do final do ano. Quanto mais você fizer leituras da palavra de Deus, coisa que é extremamente raro para os crentes, né? Parece que a Bíblia foi feita em outro planeta, com a linguagem alienígena, tão indecifrável que torna-se impossível de ler. Mas graças a Deus, Deus usou homens para colocar em nossa própria língua, acentuada, pontuada, por que não ler? Quanto mais você lê, mais você vai se familiarizar com os textos. Bom, fazendo agora algo a mais para vocês, você deve fazer, durante essas 2, 3 leituras que você vai fazer, faça uma leitura normalmente. Da segunda leitura em diante, que você for fazer desse livro, vá fazendo aí
as suas observações. Durante todo o estudo sintético, analítico ou tópico, tenha sempre um caderninho nas mãos. Um caderno separado para que você vá fazendo as suas anotações sobre aquele determinado livro. Porque essas anotações lhe servirão para outros e outros e outros estudos. Faça essas anotações, anote-as em uma folha ou um caderno separado. Aí você vai incluir, durante essa segunda ou terceira ou quarta leitura, você vai incluir as suas observações. E quais são elas? As suas observações. Você vai observar palavras importantes, pensamento-chave, um pensamento principal do autor, ou um argumento-chave. Como no livro de Romanos você pode ver, Romanos 1, verso 16 e 17, e Tito, o capítulo 1, verso 5, são os pensamentos e os argumentos chaves. Lugares que eles vão citando, personagens, acontecimentos, tudo isso é importante você ir dentro das suas observações, coloca lá observações e vai anotando separadamente. Também você vai fazer o registro de coisas que queira estudar mais tarde. Por exemplo, coisas aí que as 6 perguntas chaves dentro dessa parte aí não consiga lhe responder. Se as 6 perguntas chaves você conseguiu resposta de 3, 4, essas outras aí que você não conseguiu resposta, anote num lugar também separado, para que você procure em outras fontes extras bíblicas, essas respostas. As dificuldades. Anote o que você não entendeu, como nós já falamos. O raciocínio do autor, por exemplo. O que não encontrar uma resposta fácil, faça uma anotação. Anote todas as suas dificuldades. Tudo que você tiver dificuldade de compreender, vá anotando, porque depois vai surgir, com a ajuda do Espírito, com a ajuda de um bom material, ele vai lhe instruir, você vai conseguir encontrar a resposta. Terceiro, as referências. Anote aí citações que o autor fez de outros autores ou de outras partes da Bíblia, ou acontecimentos importantes. Entender o contexto de cada citação nos ajuda a descobrir o fluxo do raciocínio da argumentação do autor. Quando nós entendemos essas citações, por que ele está citando isso, por que ele está citando aquilo, um versículo, uma passagem do Antigo Testamento, como essa citação se encaixa, você vai entender o motivo dele estar introduzindo aquilo, o propósito dele estar citando tal autor ou tal passagem. Isso aí vai lhe dar o fluxo do raciocínio dele, o que é que onde ele está querendo chegar, citando aquilo. Quarto, aplicações possíveis. Várias delas vão chamar sua atenção enquanto você estiver lendo o livro. Quando você começar a fazer a primeira leitura, a segunda leitura, várias aplicações vão chamar a sua atenção. Pode ter certeza. Então, anote todas elas para um uso posterior. Faça anotações. Não deixe que as divisões, como nós falamos aqui anteriormente, que ela já veio dividida, ela já veio pontuada e tudo mais, mas com relação às suas divisões, seus capítulos, versículos, sua estrutura, não deixe que isso aí venha destruir a unidade do livro. Pois essas divisões, na verdade, não estavam ali quando o autor escreveu originalmente, né, o seu livro. Como nós sabemos, a Bíblia ela foi dividida em capítulos por volta de 1228 depois de Cristo. Em versículos, ela foi separada aí
em 1528 depois de Cristo. Isso aproximadamente 300 anos de diferença. Esses temas foram encaixados também um tempo depois. Mas a Bíblia original, a sua forma original, como ela foi escrita no grego, não tem vírgula, não tem pontuação, não tem acentuação, ela é reta. Ela é reta. Então, não deixe que essas divisões modernas ela venham atrapalhar a sua compreensão do livro. Nós aprendemos aqui e iremos começar a aplicar, primeiramente, a escolha de um livro. Nós escolhemos o livro de Tito. Você pode escolher outro para aplicar aí. E segundo passo que nós iremos trabalhar é fazer as leituras preliminares. Se você escolheu juntamente conosco o livro de Tito, então comece aí já fazendo a leitura do livro de Tito em várias versões diferentes. Pode ter certeza que no final do curso você terá um bom comentário seu do livro de Tito, escrito por você mesmo, ok? Na próxima aula, nós iremos ver o terceiro passo, que é análise ou analisando a forma literária do livro. Amém? Então, que Deus os abençoe e até a próxima aula, se assim o nosso Deus nos conceder. Deus os abençoe.